vídeo aqui no canal. Me chamo Gustavo. Uma excelente tarde, sexta-feira para todos. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve, aciona o sininho da notificação, deixa o like, comenta bastante e compartilha os nossos vídeos. Quanto mais você compartilha e traz mais pessoas para assistir o nosso conteúdo, nos ajuda a crescer cada vez mais e nós contamos com a sua ajuda para bater a nossa meta dos 1000 inscritos, pessoal. O tema agora da tarde é a respeito de cirurgia de manguito rotador. Vou falar mais um pouquinho de ombro com vocês. Volto daqui a pouco. Como é feita a cirurgia do manguito rotador? O conjunto de 4 músculos e tendões, infraespinhal, supraespinhal, redondo menor e subescapular, que compõem o chamado manguito rotador, podem ser lesionados de diversas maneiras, seja por trauma ou por esforço repetitivo. As lesões variam desde mais simples, como tendinites e inflamações, que podem inclusive serem tratadas de modo conservador, ou seja, sem precisar de intervenção cirúrgica, até condições mais graves como a ruptura completa ou parcial dos tendões da região do manguito rotador. Como ocorre a lesão do manguito rotador e quais são os sintomas? A lesão do manguito rotador pode ter diversas origens. As principais são trauma. Nesse caso, a origem é conhecida e recente. O trauma pode decorrer de algum tipo de acidente, por exemplo. Esforço repetitivo, quando as estruturas do manguito rotador são sobrecarregadas devido à repetição de algum movimento ou esforço excessivo por conta de altas cargas durante um bom período de tempo. O manguito rotador pode ser lesionado. Lesões desse tipo são comuns em atletas que usam a porção superior do corpo com muita frequência, em algumas atividades laborais. Lesão degenerativa geralmente ocorre com pessoas acima de 50 anos ou com histórico familiar, ou seja, que possuem alguma predisposição genética para a lesão do manguito rotador. Quanto aos sintomas, a queixa principal é a dor no ombro, que pode irradiar para o braço ou ser localizada. A dor pode piorar durante a noite, principalmente quando o paciente deita em uma posição lateral, em que o peso do corpo incide sobre o braço, e o ombro, em que o manguito rotador foi lesionado. A dificuldade de realizar alguns movimentos com o braço também pode ser percebida. Se você apresenta dor no ombro, procure ajuda médica para um diagnóstico preciso e início imediato do tratamento adequado. Em quais casos a cirurgia do manguito rotador é indicada? Tudo depende do tipo de lesão, qual a sua extensão e o quanto as estruturas foram danificadas. Essas informações só podem ser determinadas perante a investigação de um médico especialista que, para um diagnóstico efetivo, realizará exames clínicos e exames de imagens como ultrassonografia, radiografias e até ressonância magnética. Em grande parte dos casos, o tratamento de lesões no manguito rotador pode ser feito de maneira conservadora, sem intervenção cirúrgica e acompanhamento médico. Quando os casos caracterizam quadros de inflamação e ruptura parcial dos tendões ou dos músculos, normalmente se pede para que os pacientes repousem e façam uso de medicamentos, analgésicos e anti-inflamatórios, receitados pelo médico especialista. Contudo, existem casos em que a realização de procedimento cirúrgico para a reparação dos músculos e tendões do manguito rotador é necessário. Isso ocorre em casos em que o paciente não apresentou resposta ao tratamento conservador e os sintomas persistiram, ou em casos de trauma grave, como nos de acidentes. Como é feita a cirurgia do manguito rotador? Por conta do local afetado e da posição em que o paciente deve ficar durante o procedimento, as cirurgias do manguito rotador devem ser feitas em ambiente hospitalar e com o paciente sob anestesia geral. Mesmo assim, a cirurgia para reparo do manguito rotador é considerada uma cirurgia de baixo risco. Em muitos casos, o médico especialista opta pela realização do bloqueio do plexo braquial. Esse é um tipo específico de anestesia que tem como objetivo diminuir as dores do pós-operatório. O paciente pode ficar mais sensível e sentir diferença na movimentação do braço em que foi realizada a cirurgia durante um período de até 24 horas. Quais são as principais técnicas utilizadas no tratamento cirúrgico do manguito rotador? São 2 técnicas principais utilizadas nas cirurgias do manguito rotador. De modo geral, a chamada cirurgia aberta. Essa é uma técnica de cirurgia mais antiga, em que é feita uma incisão de cerca de 5 a 8 centímetros
no ombro do paciente. Dessa forma, o médico consegue deslocar músculos e outras estruturas e então reparar o tendão danificado. Com o avanço dos materiais e equipamentos da artroscopia, essa técnica vem sendo gradativamente abandonada. Artroscopia ou videoartroscopia, mais atual e menos invasiva, atualmente é artroscopia, técnica mais utilizada em cirurgias do manguito rotador por ser superior em eficiência. Quando o especialista realiza essa técnica, são feitas cerca de 3 ou 4 incisões pequenas no ombro do paciente de aproximadamente 1 centímetro, por onde são induzidas as pinças, câmera e outros equipamentos auxiliares. Por meio dessa mini câmera, o médico consegue observar minuciosamente o interior do ombro do paciente. Dessa forma, o tendão é reinserido ao osso por meio de fios de alta resistência, utilizando pequenas âncoras, que podem ser de diversos materiais: poliéster, biomaterial, PIC, titânio ou bioabsorvíveis. Nessa técnica, a recuperação do paciente é mais rápida, as cicatrizes são esteticamente mais agradáveis e a dor é inferior. Cirurgia do manguito rotador caso a caso. É importante lembrar que essas são 2 técnicas gerais, mas a forma que o médico trabalhará depende da avaliação da gravidade da lesão e quais estruturas foram danificadas. Portanto, varia caso a caso, de forma personalizada. Existem outros procedimentos comuns que podem ser associados ao reparo do tendão e que podem ser feitos utilizando a mesma técnica da artroscopia, no mesmo momento em que os tendões estão sendo reparados. A acromioplastia é feita uma descompressão subacromial, em que a estrutura óssea chamada de acrômio é raspada, aumentando o espaço para os tendões do manguito rotador passarem e diminuindo o efeito de compressão que o esporão subacromial causa nos tendões. Bursectomia, o tecido da bursa prejudicado é cauterizado e removido, entre outros como ressecção parcial da clavícula, tratamento de lesões do bíceps. Pós-operatório da cirurgia do manguito rotador. Principalmente nas cirurgias artroscópicas, a recuperação costuma ser rápida. A dor é controlada por analgésicos receitados pelo médico especialista. O paciente deve permanecer em repouso durante um período fazendo uso da tipoia. Após o período de repouso, é essencial que o paciente inicie o tratamento com fisioterapia, normalmente após 30 a 45 dias depois da cirurgia, e por meio dessa terapia que os músculos e tendões são fortalecidos e iniciam a retomada das funções. E aí, meus amigos, o que vocês acharam do conteúdo a respeito de cirurgia de manguito rotador? Gostaram? Conseguiram tirar alguma dúvida aí a respeito da cirurgia do ombro? Se você está com problema no ombro, busca aí ajuda médica, vai no ortopedista, não deixe de ser atendido por ele não. Se precisar fazer fisioterapia, faz certinho para você se recuperar, para você não perder os movimentos do ombro, aí do seu braço, não limitar, né, levantar, baixar, carregar peso. Faça tudo certinho, que eu tenho certeza que você recupera e não tenha medo de procurar o seu médico, beleza? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa o like, comenta e compartilha os nossos vídeos para a gente conseguir chegar na nossa marca dos 1000 inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês. Um excelente final de tarde, um final de semana abençoado para todos. Até o próximo vídeo.